Fala galera, análise de Cruzeiro 3, Bahia 0, pela 29ª rodada do Brasileirão. Então antes de começar a análise aí, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu já vou pedindo desculpa porque minha energia já está baixa, porque eu gravei uma cacetada de vídeo hoje. Então vamos lá, Cruzeiro entrou num 4-3-3 e o Bahia num 4-4-2. Pela distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Bahia, né, em branco, um pouco mais adiantados no campo em relação aos jogadores do Cruzeiro. Então isso mostra que o Bahia, apesar de estar jogando fora de casa, parece ter pressionado o Cruzeiro contra o seu campo defensivo. Olhando aqui para a concentração das jogadas em campo, a gente vai ver que 22% das jogadas do Cruzeiro ocorreram no seu campo defensivo, 50% no meio de campo e 28% no seu campo de ataque. Já o Bahia teve 23% das suas jogadas no seu campo defensivo, 41% no meio de campo e 36% no seu campo de ataque, comprovando aí que de fato o Bahia jogou mais em cima do Cruzeiro. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra qual equipe estava dominando a partida ao longo do jogo. E parece haver um equilíbrio aí entre barrinhas azuis, que representam o Cruzeiro, e barras brancas, que representam o Bahia. E a gente tem poucos trechos do jogo aqui onde um time estava dominando muito, né? Que são os trechos onde a gente tem barras maiores. Então a gente tem aqui uma barra azul um pouco maior, aqui também. Depois a gente tem aqui no final do primeiro tempo. Então foram momentos em que o Cruzeiro foi mais dominante, né? Teve um domínio bem expressivo na partida. Depois a gente tem esse trecho aqui com um domínio mais amplo do Bahia e depois mais para o final do jogo a gente vai ter um domínio novamente do Cruzeiro. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então a gente vê aqui que, em termos de posse de bola, passes, bolas longas e cruzamentos, o Cruzeiro com números baixos aí para um mandante, né, 40% de posse de bola apenas contra 60% do Bahia. E pelo lado do Bahia a gente vai ver aqui números mais expressivos para passes tentados, 541 com 89% de acerto, um número de médio para alto, e um número mediano aí de cruzamentos tentados, 16. Em termos de criação, o Cruzeiro teve 11 passes decisivos na partida e o Bahia 6. Números aí baixos para ambos os lados. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, o Cruzeiro teve 1,22 e o Bahia 0,35. Um número mediano aqui para o Cruzeiro, jogando em casa, e um número baixo para o Bahia, também em passes, tanto em expectativa de assistências quanto em passes decisivos. Expectativa de assistências é uma estatística que busca medir o desempenho das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores marcaram gol ou finalizaram. Para contabilizar, basta que o passe tenha sido bem sucedido. E a ideia aqui é justamente avaliar a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols, né? Levar a bola até regiões do campo mais favorável para a marcação de um gol, e o Cruzeiro foi aí bem melhor nesse quesito, 1,22 contra 0,35 do Bahia. Em termos de finalizações, 15 do Cruzeiro, 6 do Bahia. Essas 15 finalizações, 3 chutes bloqueados, 3 finalizações bloqueadas, 5 foram para fora, sendo que 3 passaram perto do gol, uma na trave, 3 defendidos, além dos 3 gols marcados. Pelo lado do Bahia, foram 3 finalizações bloqueadas e 3 para fora, sendo que 2 passaram perto do gol. Em termos de chances claras, o Cruzeiro foi bem, 4 chances claras criadas, nenhuma pelo lado do Bahia. Então a gente vê aqui na parte de finalizações o Bahia com números bem baixos, pelo lado do Cruzeiro um baixo número de finalizações, mas 4 chances claras de gol criadas, que é um número alto para um mandante. Mas só olhar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados, né, que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que ela criou. E a gente tem a expectativa de gols pós-chute, que para projetar esse número de gols também considera a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em
defender essas finalizações. Então, pelo lado do Cruzeiro, a expectativa era que marcasse 2,07 gols, né, praticamente 2 gols, com base na qualidade das oportunidades, e o Bahia 0,31. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, essa expectativa do Cruzeiro praticamente se mantém, né, em 1,99, e pelo lado do Bahia, essa expectativa cai para 0, né, porque todos os chutes do Bahia ou foram bloqueados ou foram para fora. Quando a gente compara a expectativa de gols com a expectativa de gols pós-chute, a gente tem uma ideia do desempenho dos atacantes na partida. Então, o quanto que eles conseguiram adicionar de expectativa de gol ou reduzir com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Cruzeiro, essa diferença é praticamente zero, ou seja, os atacantes passaram aí meio que neutros na qualidade da expectativa de gols que eles trouxeram para sua equipe. E pelo lado do Bahia, essa diferença de menos 0,31, que mostra aí um desempenho relativamente ruim dos atacantes. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Cruzeiro marcasse 2 gols praticamente, marcou 3 gols. Isso mostra que o goleiro, essa diferença é de menos 1 praticamente, que mostra que o goleiro do Bahia tomou 1 gol a mais do que o esperado. Então um desempenho relativamente ruim do goleiro do Bahia. Quando a gente compara aqui, né, o Cruzeiro não marcou nenhum gol, desculpa, o Bahia não marcou nenhum gol, e a expectativa era que não marcasse nenhum gol mesmo, com base na qualidade das finalizações. Então essa diferença de 0 mostra que o goleiro do Cruzeiro passou neutro aí na partida, né? Todas as finalizações que ele recebeu em gol não trouxeram sustos aí, todas para fora ou bloqueadas, então ele não tomou nenhum gol de acordo com o esperado. E para finalizar a análise, quando a gente olha todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. A gente vai ver que pelo lado do Bahia, todas essas estatísticas aí super baixas, né? No máximo aí com 1 estrela lá em passes decisivos e expectativa de assistências. E pelo lado do Cruzeiro, a gente vai ver que pelo menos de chances claras para baixo, né? Então chances claras, expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados foram estatísticas aí com 4 ou 5 estrelas. Então, se o Cruzeiro não foi tão bem assim na parte de criação, pelo menos na parte de finalizações teve um bom desempenho. Então, assim, a partida não parece ter sido muito boa, né? A gente já viu partidas aí com mais estatísticas com 4 ou 5 estrelas, mas de qualquer forma, se a partida teve alguma qualidade foi pelo lado do Cruzeiro, que conseguiu aí marcar 3 gols e venceu a partida por 3-0. Então fechamos aí mais uma análise de Cruzeiro 3, Bahia 0. Espero que vocês tenham gostado da análise e fica aí o pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!